Imagine chegar ao fim da vida, percebendo que o estresse ditou suas escolhas, drenou sua energia e aniquilou oportunidades que jamais retornarão. Imagine descobrir tarde demais que muitos de seus medos eram meros frutos da sua imaginação, que suas reações exageradas afastaram pessoas importantes e que o tempo gasto se preocupando com o que você não podia controlar se tornou a maior perda da sua existência. Este é o destino de milhões que não conseguem compreender o que Marco Aurélio tentou transmitir quando disse: "A alma assume a cor de seus pensamentos." Quando esses pensamentos são negativos, acelerados e caóticos, tudo ao seu redor parece ameaçador. Marco Aurélio viveu sob pressão extrema, governou um vasto império, enfrentou guerras violentas, crises políticas, traições e a perda de vários filhos. Ainda assim, conseguiu manter uma compostura rara. Não porque sua vida fosse fácil, mas porque ele entendeu que o verdadeiro estresse não vem do que acontece, mas de como interpretamos o que acontece. Ele se lembrava diariamente de que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Esta é uma das frases mais poderosas já escritas, porque revela que o mundo pode ser caótico, mas você não precisa ser. E quando olhamos para a vida moderna, percebemos como ignorar isso destrói pessoas todos os dias. A maioria acorda cansada, já se sentindo atrasada. Outros passam o dia com corpos tensos, peitos apertados, irritados e sem paciência. E quando a noite cai, a mente simplesmente não desliga. Ela revive tudo o que poderia ter sido diferente, fabrica cenários que jamais se concretizarão e alimenta um estresse aparentemente sem fim. É como se estivéssemos vivendo em uma tempestade que nunca passa. E, no entanto, uma parcela significativa dessa tempestade existe apenas na mente. Um exemplo que ilustra o custo dessa incapacidade de gerenciar emoções é a história de Amy Winehouse, uma artista brilhante com talento extraordinário, mas que não conseguiu lidar com as exigências internas, a pressão e a intensidade dos próprios pensamentos. Não foi sua carreira, sua fama ou as críticas que a destruíram. Foi a guerra silenciosa dentro dela. Uma guerra que Aurélio teria compreendido perfeitamente, porque ele acreditava que ninguém é derrotado pelo mundo, mas sim por si mesmo. Por outro lado, também há histórias de triunfo que provam como dominar a mente transforma a vida. Dwayne Johnson, The Rock, é um desses casos raros. Ele suportou depressão, pobreza, rejeições, fracassos acumulados, mas encontrou força justamente ao focar no que podia controlar. Sua disciplina, sua rotina, sua mentalidade. Ele deu significado à dor em vez de ser destruído por ela. Aurélio teria chamado isso de usar cada obstáculo como combustível. E é precisamente isso que falta para a maioria das pessoas hoje. E aqui surge uma pergunta que pode descrever perfeitamente o que você sente. Quantas vezes sua mente disparou tão rápido que você perdeu o controle das próprias emoções? Quantas vezes você reagiu exageradamente porque já estava sobrecarregado a? Quantas vezes você imaginou cenários terríveis que nunca se concretizaram? Quantas vezes você sentiu que estava lutando contra algo invisível? De acordo com pesquisas recentes, aproximadamente 70% dos adultos vivem com níveis de estresse acima do que é saudável. E uma grande porção disso se origina de como eles pensam, e não das situações reais que enfrentam. É precisamente por essa razão que entender os ensinamentos de Marco Aurélio pode alterar completamente o curso de uma vida. Quando você aprende que o estresse não é um inimigo externo, mas uma construção interna, você deixa de ser refém das circunstâncias. Você para de reagir automaticamente e começa a escolher suas respostas. Você descobre que o caos do mundo não precisa se transformar em caos dentro de você. E quando essa mudança ocorre, a vida pela primeira vez parece capaz de ser navegada com clareza, equilíbrio e força genuína.
O estresse moderno não vem apenas de uma sobrecarga de tarefas, mas da sensação constante de perda de controle. A mente cria cenários, imagina julgamentos, antecipa tragédias. Marco Aurélio já dizia que a maior parte do que tememos nunca acontece. E quando refletimos honestamente sobre isso, percebemos o quanto sofremos por coisas que nem são reais. Quantas vezes você se sentiu ansioso com uma conversa que se revelou tranquila? Quantas noites você perdeu imaginando problemas que nunca se concretizaram? Quantas vezes você acreditou que alguém estava desapontado com você, quando na verdade nem estavam pensando nisso? O estresse se alimenta das histórias que contamos a nós mesmos. Aurélio enfrentou problemas reais, guerras, epidemias, fome entre a população. Mesmo assim, ele ensinou que a mente deve ser treinada para retornar ao presente toda vez que tentar escapar para o caos. Isso se aplica perfeitamente ao mundo moderno. Um dos maiores gatilhos de estresse da atualidade é a comparação constante. As mídias sociais criam a ilusão de que todos os outros estão vivendo melhor, progredindo mais rápido, conquistando mais. Mas Aurélio advertiu: não desperdice sua vida pensando em como os outros vivem. Ao observar demais a vida dos outros, você perde o controle da sua própria. Um simples hábito de verificar repetidamente os feeds pode destruir o foco diário e aumentar a sensação de inadequação, algo que afeta estatisticamente milhões em todo o mundo. Outro ponto que Aurélio reiterou foi: se algo te afeta, questione se é realmente importante. Essa simples reflexão pode prevenir explosões emocionais comuns na vida diária. Imagine situações práticas. Aquela mensagem ignorada, aquele comentário áspero no trânsito, aquela pequena crítica no trabalho que fica ecoando na sua cabeça por horas. Pequenas coisas, mas que, quando acumuladas, drenam a energia. A maioria das pessoas carregam microestresses diários sem perceber. Um estudo revelou que pequenas irritações têm um impacto emocional igual ou maior do que eventos intensos, precisamente porque ocorrem em grandes quantidades e repetidamente. Aurélio sabia disso antes mesmo da ciência provar, e para ilustrar a importância dessa mentalidade, basta observar alguém que parece encarná-lo na prática: Keanu Reeves. Ele enfrentou tragédias pessoais, perdas profundas e, ainda assim, é conhecido por sua calma, humildade e capacidade de não ser consumido por pressões externas. Nada nele parece forçado. É uma tranquilidade construída, não herdada. É exatamente o tipo de presença emocional que Aurélio considerava um sinal de grandeza interior. Alguém que não é destruído pelo que não pode controlar. Agora, pense em você. Quantas vezes você reagiu automaticamente a algo insignificante e depois se arrependeu? Quantas vezes você perdeu um dia inteiro porque algo que durou 2 minutos ficou se repetindo na sua mente? Quantas vezes você permitiu que uma situação insignificante ditasse seu humor? Este é o tipo de armadilha da qual Aurélio tentou nos libertar. Ele disse que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. E isso se aplica a críticas, provocações, julgamentos e expectativas dos outros. O mundo sempre tentará desviar sua atenção. Cabe a você decidir o que realmente merece seu foco. Para facilitar a aplicação disso na vida moderna, aqui está um desafio simples inspirado nos escritos de Aurélio. Pelos próximos 7 dias, toda vez que algo te irritar, pergunte a si mesmo: isso terá importância daqui a 1 mês? Se a resposta for não, deixe ir. Essa prática pode parecer simples, mas é transformadora. Reduz reações impulsivas, diminui o desgaste emocional e promove um crescente senso de autocontrole.
É a partir desse tipo de exercício que a verdadeira tranquilidade estoica nasce. E antes de prosseguirmos, preciso te perguntar algo importante. Se este conteúdo ressoa com você, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso fortalece muito o futuro do conteúdo, porque o YouTube só entrega vídeos que as pessoas demonstram valorizar. Este simples gesto ajuda a manter o canal vivo, permite que mais pessoas encontrem mensagens como esta e sinaliza ao algoritmo que este vídeo merece ser visto. Se você está gostando até agora, seu apoio faz mais diferença do que você pode imaginar. O estresse não destrói apenas a mente, ele corrói a identidade. Muitas pessoas vivem em um estado constante de alerta, como se estivessem sempre à beira de enfrentar um desastre invisível. Marco Aurélio observou que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E quando os pensamentos giram constantemente em torno de perigo, pressão e medo, a mente começa a se comportar como se estivesse realmente cercada por ameaças. É por isso que tantas pessoas vivem em exaustão, mesmo quando nada genuinamente sério está acontecendo. Aurélio tinha um hábito poderoso. Todas as manhãs, ele refletia sobre o que poderia encontrar durante o dia. Pessoas difíceis, situações desafiadoras, eventos imprevistos. E aceitava isso antes mesmo de deixar seus aposentos. Hoje, isso pode ser aplicado praticamente. Se você sabe que seu trabalho é estressante, prepare sua mente antes de começar. Se você sabe que certas conversas são sensíveis, aborde-as com consciência. Se você sabe que o trânsito será irritante, respire fundo antes de sair. Estudos modernos mostram que a antecipação consciente reduz a intensidade emocional de eventos negativos em até 30%. Aurélio praticava isso intuitivamente há quase 2000 anos. Outro ponto essencial é entender quando a mente cria ilusões. Quantas vezes você interpretou o silêncio como rejeição? Quantas vezes você achou que alguém estava bravo com você, quando na verdade estava apenas ocupado Quantas vezes você acreditou que estragou tudo no trabalho apenas para descobrir depois que estava tudo bem? Uma mente estressada fabrica histórias. Aurélio disse: se você está sofrendo, é porque está escolhendo sofrer. Isso não significa ignorar problemas reais, mas sim perceber que uma porção significativa do sofrimento é construída internamente. Para aprofundar nisso, imagine duas pessoas lidando com o mesmo desafio financeiro. Uma pessoa se desespera, perde o sono e começa a discutir com a família. A outra respira, analisa, planeja e age. O problema é idêntico. A reação delas é completamente diferente. E a diferença reside no controle da mente. Este é o cerne do estoicismo. A capacidade de manter a calma diante do que está além do seu controle e um foco absoluto no que está ao seu alcance. Um exemplo moderno que ilustra isso é a postura de Serena Williams. Ela enfrentou perdas devastadoras, críticas intensas, problemas de saúde e momentos de imensa pressão pública. No entanto, ela sempre demonstrou a capacidade de se recompor emocionalmente com uma clareza impressionante. Isso transmite perfeitamente a ideia de Aurélio: disciplina mental, foco no presente e maestria emocional. É por isso que ela permanece uma das atletas mais respeitadas da história. A vida moderna amplifica ainda mais essa necessidade. Pesquisas indicam que grande parte do estresse atual decorre de uma sobrecarga de estímulos, ruído constante, mensagens, telas, expectativas, multitarefas. Tudo isso fragmenta a atenção, e quando a atenção se fragmenta, a mente começa a perder a estabilidade. Aurélio advertia que a verdadeira liberdade é ter domínio sobre si mesmo. E isso significa retomar o controle da sua atenção. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa absorver tudo.
Você não precisa responder a tudo. Seu foco é um recurso precioso, ilimitado. Aqui está outro exercício prático inspirado em sua filosofia. Pelos próximos 3 dias, escolha um período de 10 minutos a cada dia para fazer um reset mental. Sem telas, sem notificações, sem conversas. Apenas respiração profunda e foco no presente. Isso pode ser no seu carro antes de sair, no banheiro, durante um intervalo de trabalho ou antes de dormir. Estudos mostram que pausas curtas reduzem significativamente os marcadores biológicos de estresse. E essa prática simples começa a treinar sua mente para retornar ao momento presente, em vez de se perder em cenários que não existem. Aurélio acreditava que a vida não é boa nem má, mas o que você faz dela. E como você controla sua mente é o que determina o curso de tudo. Seus relacionamentos, suas decisões, sua saúde, seu futuro. Quando o estresse para de ditar suas ações, o mundo para de parecer tão ameaçador. E quando a mente encontra estabilidade, toda a sua vida muda de direção. A maioria das pessoas passa a vida repetindo a mesma rotina e acreditando que isso é estabilidade. Elas acordam, trabalham, pagam as contas e vão dormir. E quando algo dá errado, culpam o governo, a economia ou a falta de oportunidades. Mas elas nunca percebem que a verdadeira prisão não está lá fora, está dentro da mente. Crescemos ouvindo que devemos escolher caminhos seguros, aceitar empregos estáveis e evitar riscos. No entanto, ninguém explica que esse comportamento, repetido ao longo dos anos, não constrói riqueza. Ele constrói dependência. Aprendi cedo que segurança é uma ilusão confortável. As pessoas pensam que um salário fixo é segurança, mas na verdade é apenas uma forma elegante de controle. Enquanto você depender de uma única fonte de renda, estará sempre vulnerável. Uma demissão, uma crise ou uma mudança de mercado pode aniquilar anos de esforço. É por isso que eu sempre digo, não permita que sua vida financeira esteja nas mãos de outra pessoa. Muitos me perguntam por que insisto tanto em educação financeira. A resposta é simples, porque ela abre portas que o sistema tradicional nunca mostrará. Quando você entende como o dinheiro se move, percebe que há inúmeras maneiras de gerar renda além de um emprego convencional. Investimentos, negócios, ativos digitais, propriedades, habilidades escaláveis. Tudo isso ganha poder quando você para de pensar como um funcionário e começa a pensar como um proprietário. E a mudança começa em como você percebe cada desafio. Pessoas treinadas para depender de um salário veem problemas e param. Pessoas treinadas para construir ativos veem problemas e procuram por oportunidades ocultas. Essa diferença, que parece pequena, muda completamente o destino financeiro de alguém. A mente pobre busca conforto, a mente rica busca clareza. E a clareza só aparece quando você para de fugir do desconforto. O medo é o maior ladrão de oportunidades. Não é o governo, não é a inflação, não é a crise, é o medo. Medo de perder dinheiro, de cometer erros, de ser criticado, de parecer inexperiente. No entanto, todas as pessoas ricas que conheço perderam dinheiro, cometeram grandes erros e foram chamadas de loucas. A diferença é que, enquanto outros pararam, elas continuaram. Porque entenderam que o crescimento não acontece na segurança, acontece na incerteza. E quanto mais você se expõe ao novo, mais percebe que falhar não te mata. O que te mata é ficar parado. Quando você dá o primeiro passo, o mundo não muda imediatamente, mas você muda. E essa mudança é o que transforma o seu futuro. Você começa a ver possibilidades onde antes só via limites. Você começa a questionar regras que antes pareciam naturais de seguir. Você começa a buscar caminhos que antes pensava serem impossíveis. E isso não é motivação barata, é uma reprogramação mental.
Dinheiro é meramente um reflexo de como você pensa. Se você acredita que só pode ganhar através de um emprego, você será limitado por esse pensamento. Se você acredita que pode criar ativos, desenvolver habilidades valiosas e construir fontes de renda paralelas, sua vida financeira se expande. Não é um truque, não é mágica. É comportamento consistente e disciplinado. E quando você finalmente entende isso, descobre algo poderoso. Você não precisa ser um gênio para ficar rico. Você precisa ser consistente. Você precisa aprender mais do que a pessoa média. Você precisa se mover enquanto outros estão parados. Você precisa investir enquanto outros estão com medo. Você precisa ver valor onde a maioria vê risco. Essa mentalidade cria um ciclo de crescimento que, com o tempo, se torna imparável. É assim que a liberdade nasce. Não como um evento repentino, mas como um processo. Um passo de cada vez. Uma decisão mais corajosa que a anterior. Um investimento que você faz mesmo com dúvidas. Uma habilidade que você aprende mesmo se sentir incapaz. E quando você percebe, já está anos à frente da versão de si mesmo que vivia paralisada pelo medo. Chega um ponto na vida em que a maioria das pessoas percebe que o estresse não vem apenas do que acontece ao nosso redor, mas principalmente de como interpretamos essas situações. E é precisamente aqui que Marco Aurélio se torna atemporal. Ele frequentemente repetia que grande parte do sofrimento surge de como reagimos, não dos eventos em si. E quando você observa a vida moderna, percebe o quão verdadeiro isso permanece. As pessoas carregam preocupações que nem sequer aconteceram, remoem conversas passadas, imaginam cenários caóticos que nunca se concretizam. O estresse se torna um hábito, não uma consequência inevitável. E o mais curioso é que, mesmo sabendo disso, grande parte da população continua a viver em um ciclo automático, como se presa a um padrão emocional herdado. Quantas vezes você se pegou preocupado antes mesmo de saber se algo realmente daria errado? Quantas vezes sentiu sua mente antecipando problemas no trabalho, conflitos familiares, contas que talvez nem estivessem atrasadas? Esse tipo de antecipação é exatamente o que drena a energia mental de milhões de pessoas. Estudos recentes mostram que quase 90% das preocupações diárias nunca se concretizam, mas a mente as trata todas como ameaças reais. Marco Aurélio chamaria isso de desperdício da alma. Então, o que fazer a respeito? Ele sugeria retornar ao essencial, questionar o que a mente apresenta como verdade absoluta. Um exercício simples é perguntar: isso está acontecendo agora ou é apenas imaginação? Parece básico, mas pode interromper ataques de ansiedade, tensão acumulada e até discussões desnecessárias. Quando você separa fatos de interpretações, metade dos seus problemas simplesmente se dissolve. A outra metade se torna muito mais fácil de gerenciar. Um exemplo claro disso são as vidas de figuras públicas que desmoronaram justamente porque falharam em controlar seus estados internos. Muitas celebridades se perderam na pressão, nas opiniões alheias, na comparação constante. Whitney Houston, por exemplo, possuía um talento extraordinário, mas não conseguiu proteger sua mente da turbulência ao seu redor. A ausência dessa âncora interna, que os estoicos tanto enfatizam, transformou o estresse em destruição. Isso mostra que fama, dinheiro e sucesso não equivalem à estabilidade emocional. A mente, quando ignorada, cobra um preço alto. Por outro lado, há figuras que viveram o oposto. Keanu Reeves, por exemplo, é frequentemente lembrado por sua serenidade e equilíbrio diante de situações extremamente dolorosas. Ele perdeu membros da família, enfrentou tragédias profundas, mas sua postura permanece centrada, calma, consciente. Não porque nasceu assim,
mas porque aprendeu a direcionar sua própria atenção. Ele é citado por muitos precisamente por sua capacidade de seguir em frente sem permitir que o caos externo defina sua essência. Este é o estoicismo aplicado na prática moderna. E para você realmente experimentar essa transformação, aqui está um desafio simples. Pelos próximos 7 dias, escolha uma situação por dia que normalmente o deixaria irritado ou ansioso. Trânsito, atrasos, mensagens ignoradas, opiniões desagradáveis. E responda a ela com consciência, não por impulso. Antes de reagir, respire e pergunte: isso merece minha energia? Essa pergunta repetida com consistência cria um novo padrão interno. A princípio parece pequeno, mas depois se torna libertador. Quando você adota esse tipo de postura, a vida para de parecer um campo de batalha e se transforma em algo gerenciável. Você percebe que não precisa controlar tudo, não precisa prever tudo, não precisa resolver todos os problemas imediatamente. A única responsabilidade real é manter sua mente clara o suficiente para lidar com o que importa. E quando a mente se organiza, o estresse perde seu poder. Não é mais um monstro, mas apenas um sinal, um aviso de que algo precisa ser ajustado. Nada mais do que isso. Essa mudança, embora interna, se irradia por todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos se tornam mais leves. Suas decisões se tornam mais assertivas. Seus dias se tornam mais produtivos. E sem nem perceber, você passa a viver com a mesma serenidade de que Marco Aurélio falava quando disse que a alma encontra descanso ao parar de perseguir o que não pode controlar. Siga em frente, mesmo nos dias mais difíceis. Continue escolhendo a presença, a clareza, o autocontrole e o propósito. Não porque alguém espere isso de você, mas porque sua vida genuinamente se torna mais leve quando você faz essa escolha. E se algo neste vídeo ressoou com você, considere compartilhá-lo com alguém especial. Às vezes, apenas uma frase chega exatamente quando alguém mais precisa. Nos vemos no próximo vídeo.